Pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre energia propositada. Talvez você já tenha ouvido falar disso ou ainda não, mas a questão é que eu quero conversar um pouquinho com você sobre absorver coisas premeditadamente. Para ilustrar um pouco isso que eu vou falar, eu quero contar uma historinha bem rápida para vocês. Dizem que, acho que todo mundo aqui já ouviu falar de Coco Chanel. E dizem que essa pessoa da moda, ela tinha uma proposição bem interessante, que era uma grande fraqueza. E ela era órfã, né? Com pouquíssimos recursos de vida. E quando ela tinha 20 e poucos anos, ela compreendeu que a vocação que ela tinha era conceber roupas e criar a sua própria linha de moda. Porém, ela precisava, e aí tinha aquele momento de grande euforia, de que alguém a guiasse, né, para algumas coisas especiais, alguns quesitos que ela não dominava, como, por exemplo, as questões administrativas. E aí, gente, ela começou a procurar por pessoas que pudessem ajudar ela a encontrar esse caminho. E aí, aos 25 anos, ela conheceu um empresário chamado Arthur Capel. E o boy, como ele era chamado, ela se apegou muito a ele. E se apegou de forma veemente mesmo. E Capel foi capaz de incutir na Coco Chanel a confiança que ela precisava para se tornar uma grande estilista. E uma estilista muito famosa, porque nós falamos muito dessa marca. E aí ela foi educando, o Capel foi educando, né, a Coco Chanel em relação à administração dos negócios e de outras coisas em geral. Então ela manteve um senso muito apurado, de muito propósito em relação ao que ela fazia. E com isso, Capel teve grande influência no caminho da Coco Chanel, que teria sido muito mais difícil se não tivesse utilizado essas pessoas das quais ela conhecia e que tinham habilidades que ela não possuía. Mais tarde, né, depois de algum tempo, ela encontrou outros homens e mulheres com habilidades que ela não tinha, que ela continuava não tendo e que ela precisava fortalecer. Tipo, graciosidade social, marketing, faro para tendências culturais, com que ela cultivou relacionamentos, né, e permitiu que ela aprendesse muitas outras coisas, absorvesse muitas outras coisas. Nesse caso, é muito interessante, foi muito importante para ela ter essas pessoas por perto, essas pessoas mais carismáticas, essas pessoas visionárias, mas também aquelas pessoas mais pragmáticas, né? O que significa isso? Aquelas pessoas que podem contribuir com você, né, a concluir o seu projeto, estar mais disponível para ajudar você a melhorar, adquirir novos conhecimentos e assim por diante. O que é a ideia dessa historinha que eu acabei de contar para você? É para que você junte-se, ou para que você tenha ao seu redor pessoas e amigos de campos diferentes, mas pessoas e amigos que tenham energias similares, que estejam dispostos à mesma coisa, que estejam buscando o mesmo propósito. O que a gente quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que a gente precisa andar com aquelas pessoas que têm a mesma visão que nós temos, que queiram as mesmas coisas que nós queremos, que estejam dispostos a buscar os mesmos propósitos e ajudar você a realizar aquilo que você quer, a chegar, né, no seu objetivo final. E é muito difícil nós conseguirmos fazer alguma coisa, atingir um objetivo, quando nós não temos pessoas que pensam da mesma forma ou que busquem a mesma coisa. Então, por exemplo, eu vou fazer... Eu quero fazer um regime, por exemplo, eu quero fazer reeducação alimentar, mas as pessoas que estão à minha volta não pensam igual, então fica mais difícil. O seu nível de propósito tem que ser muito maior, né? A sua questão de vontade tem que ser muito maior. Então, estar com pessoas que praticam a mesma coisa, que fazem a mesma coisa, é salutar, é muito positivo, é muito poderoso. Porque isso, lembra quando a gente estava falando de mindset? É uma questão que, por exemplo, a dificuldade ela já está instalada na sua cabeça. E você precisa desinstalar e fazer esse processo novamente. Então,
o que é o desinstalar? É eu começar a conviver com coisas que vão me levar ao meu propósito, vão fazer com que eu chegue ao meu propósito. Então eu tenho que estar em lugares e pessoas que pensam igual. Por isso que algumas vezes a questão do afastamento é tão importante. Por quê? Porque faz com que eu me afaste daquilo que eu não quero mais e busque aquilo que eu quero. Faz com que eu esteja próximo a situações e coisas que eu gostaria de alcançar. Se eu pudesse pensar numa dica para hoje, em algo importante para hoje, é assim: faça uma lista das pessoas que estão à sua volta e perto de você aí na sua vida, que tenham os mesmos propósitos que você. Priorize mais tempo de estar com essas pessoas. Seja mais próximo dessas pessoas, virtualmente, presencialmente, da forma que você achar melhor. Normalmente essas pessoas elas sempre vão trazer para você esse senso de propósito. Mas não é porque você está copiando-as ou que você está fazendo coisas que elas fazem, mas é para aproximar-se do seu propósito, daquilo que você quer, do seu objetivo. Ok? Tamo aí. Um abraço.